Olá, turma, tudo bem? Professor Pedro aqui e hoje nós continuamos a nossa aula de análise de dados qualitativos. Hoje nós vamos tratar sobre análise textual, especificamente da lexicografia e análise de sentimentos. Vocês vão ver que é uma aula bem tranquila, até bem rapidinha assim, porque esses assuntos são um pouco mais recentes. E fiquem tranquilos que não é um tema que cai na prova exatamente por assim estar em desenvolvimento, né, neste momento. Mas é importante que vocês tenham ideia de pelo menos o que são essas análises, para que elas servem, e esse é o objetivo da nossa aula, tá bem? Então vamos lá. A lexicografia, ela tem um histórico que surge assim. As nossas análises qualitativas tratadas até então, como análise do discurso, análise de conteúdo e por aí vai, elas tinham uma perspectiva assim mais qualitativa de alguma forma, de sempre utilizarmos o texto e no caso da análise de conteúdo, ele no máximo análise estatística descritiva, né? Então, alguns autores, eles vão falando assim, que as análises textuais, ou as análises qualitativas, elas estavam muito focadas só no aspecto qualitativo e precisava aprimorar no aspecto quantitativo. É como se tivéssemos, então, dois mundos, né? Que teríamos análises qualitativas de um lado e as quantitativas de outros, e elas não se encontravam. Talvez começasse um encontro ali na análise de conteúdo, mas muito fraquinho ainda. E com a lexicografia, eles propõem então que essas análises se juntem um pouco mais. De que forma? Na medida em que, na lexicografia, nós vamos utilizar de indicadores estatísticos para ver o quanto que os nossos textos, o quanto que nós temos ali como objeto de análise, né, ele representa, sim, no aspecto qualitativo ali um certo significado, mas o quanto que esse significado é respaldado por métricas quantitativas, tá bom? Essa é a ideia da lexicografia, assim, como o surgimento histórico dela. Mas, professor, o que é lexicografia, então? Então, acho que é importante entender primeiro essa questão da lexicografia como o próprio sentido da palavra mesmo, assim, né? Que é basicamente da gente olhar em função da quantidade de vezes que é utilizado uma palavra, ou para que se serve, assim. Quando se faz uma análise ali de dicionário, é um tipo de perspectiva da lexicografia, da gente gerar ali um significado, de classificar e tudo mais, tá bom? Mas especificamente aqui na análise textual lexicográfica, nós estamos falando de uma técnica analítica de palavras ou textos, né? E que por meio da decifração das unidades de sentido, que é bem parecido assim com aquele recorte que você vai utilizar para compreender, seja ali eles utilizam como contexto inicial ou elementares, mas é a forma como você tem os seus dados textuais segmentados ali, aquela porção que você vai entender, é, por meio de um dicionário especificado a priori, tá bom? E aqui a gente tem uma diferenciação no sentido de que, naquelas nossas primeiras análises qualitativas, era muito referencial teórico que nos davam essa interpretação, né? No caso da análise lexicográfica, eu tenho um dicionário, que é a base de toda a análise que eu vou fazer, do que é verbo, o que é adjetivo, o que é substantivo, e por aí vai. E a partir dessa classificação, que o computador vai fazer as contagens de palavras, vai poder então criar esses contextos analíticos para dar sentido à nossa análise. Se vocês ainda não entenderam, calma que a aplicação, o exemplo, vai clarificar totalmente para vocês. Mas é entender que temos nesse momento, então, na lexicografia, uma técnica analítica que utiliza um dicionário e indicadores estatísticos também. Ótimo. Mas para que ela serve, então, professor? Então, ela vai permitir para você avaliar o sentido do texto em função da qual ocorrência de palavras. Veja, se ela está voltada para o dicionário tem ali o que é um substantivo, o que é um advérbio, o que é um verbo, etc. E o quanto que essas coisas ocorrem em comum em determinado contexto de sentido, ou unidade de sentido que eu vou analisar, faz com que ele estabeleça uma estrutura, um sentido para aquela unidade de sentido textual que eu estou analisando, tá bom? E aí a equivalência classificatória dessa unidade em função ao dicionário que eu estou utilizando, que vai montar a estrutura, que vai me dar o sentido dessa análise lexicográfica. Professor, ainda está muito distante para mim. Calma, entenda de novo. Temos as palavras acontecem ali no texto, isso é comparado com um dicionário, esse dicionário vai contar o que são essas palavras e como então essa análise deve ser estruturada estatisticamente. É isso que está acontecendo. E uma vez, então, que eu entendo o que é e para que serve, ou pelo menos tento chegar perto disso, né? A gente pode ver ali no Iramutec, que é um software que nós podemos utilizar para lexicografia. Ele é um software gratuito. Ele é uma interface gráfica de clicar, assim, das linguagens R e Python. Quem não conhece o Python e R são linguagens de programação. Não tem como utilizar o Iramutec direto nelas, mas
Podemos utilizar essa interface visual do Iramutec. E aí, então, o que o Iramutec nos dá ali, né, de análise mesmo, que a gente pode conseguir? Ele tem a lexicografia básica, que é ver a cálculo de frequência de palavras, então, eu posso saber quantos substantivos, quantos advérbios, quantos verbos, entendeu? Depois, ele pode dar análises multivariadas, aquelas mais estatísticas mais sofisticadas, né? E que vai, a partir, então, desses cálculos de frequência de palavra, quanto que elas ocorrem na minha unidade de sentido que eu quero classificar, né? Dá uma estrutura compreensível para mim. E agora vocês vão entender muito tranquilamente a lexicografia, porque é algo comum nós que estamos utilizando a internet no dia a dia. Vocês vão ver, olha. Vocês já viram as nuvens de palavras? É ali o nosso exemplo à direita, né? Basicamente é um tipo de lexicografia. Então, nós temos aí as palavras, elas são classificadas com a quantidade de vezes que ela ocorre. Quanto mais a palavra ocorre, maior fica ela nessa nuvem de palavras. Então, a nuvem de palavras é um exemplo clássico de análise lexicográfica. Joia? E aí, no caso, nós temos aqui uma imagem, né, que demonstra governo federal, Covid, coronavírus, ou seja, palavras que acontecem juntas, e quanto maior essa palavra, mais essa palavra acontece aí nesse contexto, tá bom? Poderia ser análise de lexicográfica de twitters, por exemplo, ou de redes sociais, em comentários das pessoas. À medida que as pessoas falavam governo federal, elas também falavam Covid, também falavam coronavírus, e por aí vai, tá bom? As coisas acontecem juntas, por exemplo. Já a análise de similitude, que aqui está à nossa esquerda, que são esses gráficozinhos aí com cores e com nodos, ou seja, pontinhos ligando eles, né? Isso aí significa o quê? Que o quanto que as palavras que têm a mesma cor representam um tema ou um contexto de sentido semelhante, e o quanto que as palavras estão juntas é o quanto que elas estão relacionadas. Então, na análise de similitude, nesse método de análise lexicográfica, as palavras que têm a mesma cor, né? Então, ali no mesmo balãozinho, na mesma cor, indicam que são um contexto semelhante, e quanto mais próximas as palavras estão, mais relacionadas elas estão também, tá bom? Então, veja que no final das contas, apesar de todo esse aspecto do dicionário, estatístico, etc., temos também esses resultados em formato de tabela, tá? Não vou entrar aqui, mas assim, vejam que é possível ter uma interpretação bem intuitiva dessa análise lexicográfica, viu? Então, aí, tanto a análise de similitude quanto a nuvem de palavras seria um exemplo da nossa análise lexicográfica. Pego ali um agrupamento de texto, que é a minha unidade de sentido, coloco no Iramutec, o Iramutec processa aí pra gente, né, com base em contextos iniciais, contextos elementares, que é quando ele vai estratificando aí essas palavrinhas. Depois ele faz isso com uma certa equivalência no dicionário, né, esse processo de estratificar com base no dicionário, que ele tem lá. E aí, no final, ele monta essa estrutura para a gente aí, que dá para a gente entender melhor sobre o que estão falando, né, no caso ali das nuvens de palavras. Quando se fala sobre Covid, também fala sobre outras coisas juntos. E no caso, a análise de similitude alguém ali, acho que bem no 130, pequeno aqui para mim, mas está falando sobre o Brasil. Mas sobre o que relacionado ao Brasil? E por aí você vai olhando com base nesses ramos e com base nas cores, tá bem? Joia, fechamos então a lexicografia. E vamos agora tratar da análise de sentimentos. A análise de sentimentos ela é ainda mais moderna. Em certos sentidos, se a gente for pensar no que vamos tratar aqui na aula de hoje. Se for pensar já ela uma perspectiva histórica, nós temos que ela é uma técnica de investigação mista entre ciências sociais, psicologia e ciências da informação, e sempre foi, assim, uma tentativa dessas ciências de entender, assim, como as massas pensam, como que as pessoas estão se sentindo, o que elas querem fazer, né? O que as massas aí estão querendo ou estão pensando, algo nesse sentido aí. Então, se analisava os sentimentos dessas massas. Acontece que, recentemente, com a Web 2.0 aí, e as tecnologias informacionais, ela foi adaptada para os nossos grandes observatórios das massas, né, que são as redes sociais. Então, quando a gente fala de análise de sentimentos agora, nós estamos falando sobre a aplicação dessa técnica aí, né, em redes sociais como grandes observatórios das massas, né? A gente tem observatórios das pessoas em larga escala. Então, a análise de sentimento histórico passa por isso, assim. A necessidade de entender as massas, depois, primeiro em contextos concretos, aí com essas ciências sociais e psicologia, e depois a entrada das ciências da informação, que vai tratar disso nas redes sociais. Ok? E o que é, então, análise de sentimentos? A análise de sentimentos, como ela está muito voltada nesse aspecto aqui das ciências informacionais, né? Ela é, então, um conjunto de métodos de processamento natural da linguagem com ênfase em estados afetivo ou subjetivo do locutor.
Em outras palavras, são os métodos que a ciência da informação desenvolveu, né, a partir das perspectivas psicológicas, sociológicas e tal, para pegar aquilo que está de forma discursiva na internet, nas redes, seja vídeo, ou seja o texto mesmo, o vídeo no caso tem que transformar ele em texto, mas tem métodos para fazer isso, inclusive, pelas legendas automáticas, não vou entrar nisso agora, mas essa seria uma ideia. Então, assim, é utilizar de um algoritmo, de um método de processamento natural da linguagem para conseguir saber o estado afetivo ou subjetivo de quem falou. Quem fala é o locutor, tá bem? Ou quem falou, nesse caso, é o locutor. E para que serve? Então, ela serve para identificar o estado afetivo ou subjetivo do locutor da mensagem ou de um grupo de referência. Como assim grupo de referência, professor? Bom, porque nós podemos falar sobre a pessoa que escreveu ou podemos falar sobre um conjunto de pessoas que escrevem e que, em média, representam um tal grupo que está com um determinado estado afetivo. Vamos imaginar, por exemplo, que tenha um grupo que posta sempre mensagens ali numa rede social de um tipo, com uma hashtag, né? E aí nós podemos ver qual é o estado afetivo das pessoas que estão usando essa hashtag. Se eles representam um grupo minoritário, um grupo majoritário, por exemplo, aí já teria que utilizar outras técnicas integradas na análise de sentimentos, como a análise de redes sociais por meio de redes neurais, enfim, algo de análise de redes aí, tá bom? Mas enfatizando aqui na análise de sentimentos, eu estou focando de o quanto que esta pessoa que eu estou analisando ali, a frasinha que ela comentou na rede social, ou se ela faz parte de um grupo maior, quanto que aquele grupo ali, né, está se sentindo feliz, triste, com raiva, algo nesse sentido. Ela serve para identificar como que essas pessoas estão se sentindo, e aí pense nas implicações disso, assim, numa perspectiva de mercado. Se são os meus consumidores, será que esse perfil está com raiva ou está feliz com as minhas ações? Se é um grupo político que está analisando isso, será que o grupo que geralmente vota em mim, ele está concordando com o que eu faço, está discordando, enfim. É mais ou menos esse o sentido aí da análise de sentimentos, tá bom? Da gente ver o quanto que os perfis que interessam estão ali tendo uma certa tendência afetiva positiva ou negativa a um determinado assunto, a uma determinada marca, a determinado grupo político e por aí vai. Uma aplicação bem fácil, tem outras, tá? Essa aí vai ser mais para vocês brincarem mesmo, é o iFeel, ele foi desenvolvido pelo professor Benevuto, da UFMG, é uma plataforma gratuita, como sendo gratuito o Open Access, óbvio, né? Mas assim, ela utiliza diferentes algoritmos de identificação do polo afetivo, né? E possui um dicionário em língua portuguesa. Então, vamos com calma aqui, né? Qual é uma das dificuldades de se aplicar análise de sentimentos? É que geralmente são plataformas pagas, então o acesso não é livre, e geralmente as empresas que fornecem isso, elas fornecem só um algoritmo. Lembra que eu falei no começo que é um conjunto de métodos? Então, qual método será que é o mais adequado? Aí, no caso do iFeel, que foi desenvolvido por um pesquisador Benevuto, né, da ciência da informação, ele tratou diversos algoritmos lá e meio que ele mostra o quanto que um algoritmo é bom ou não, em vários estudos científicos, tá? Mas aí, outra dificuldade é que geralmente nós não temos dicionários em língua portuguesa, então você digita as palavras e você não consegue saber o polo afetivo porque só está um dicionário em língua inglesa, por exemplo. E na iFeel nós temos ali português, inglês e outros idiomas. Então, uma possibilidade de aplicação aí seria por meio dessa plataforma, que tem o link aí para vocês, tá bem? Eventualmente talvez vocês não consigam acessar, porque, claro, é uma iniciativa gratuita, assim, depende das condições de hospedagem que ele tem lá, né? E como geralmente não se tem tanto financiamento para as pesquisas, pode ser que dê algum probleminha e tal, mas no geral, e especificamente hoje, que essa aula está acontecendo, vocês conseguem acessar sim, tá bom? E aqui muito mais tranquilo de entender o que é essa análise de sentimentos, aqui um exemplo da análise de emoticons, ou as figurinhas, sabe? Aquelas figurinhas que a gente faz carinha. Tanto nos aplicativos a gente pode selecionar as carinhas, ou fazer, por exemplo, 2 pontos e abre parênteses, que aí significaria um sorriso, né? Então, o dicionário Oxford, ele foi um dos primeiros a tratar sobre isso aí, e seria um exemplo de análise de sentimentos. A carinha que você utiliza pode ser classificada em positivo, negativo ou neutro, tá bom? E depois nós temos ali já um exemplo do iFeel, né? Que são diversos algoritmos agrupados e que mostra pra gente o quanto que é neutro positivo aquilo que foi escrito. No caso, eu pedi para que ele analisasse em língua portuguesa a seguinte frase: eu sou o professor Pedro e sou extremamente feliz e empolgado com essa aula. Vocês acham aí, como juízes humanos, né, processando essa frase? É uma frase positiva, negativa ou neutra? Dá um tempinho para vocês pensarem, mas
provavelmente vocês já devem ter olhado ali na tabelinha, que no canto direito, né, ele vai apresentar entre os diferentes algoritmos qual polo foi identificado. A maior parte dos algoritmos consideraram que a frase "eu sou o professor Pedro e estou extremamente feliz e empolgado com essa aula" é um polo afetivo positivo. Espero que vocês também tenham identificado como positivo, tá bom, gente? É uma descrição objetiva, sem interpretosa, então estamos aí com algo positivo, sim. E efetivamente sinto isso nesse momento. Essa aula eu acho bem legal de dar, acho um tema bem interessante. Mas um dos algoritmos ali, ele ficou só processando, ele não conseguiu processar, acho que talvez ele demoraria mais um pouquinho e conseguiria processar. E teve outro algoritmo que falou que esta frase aí, "eu sou o professor Pedro e estou extremamente feliz e empolgado com essa aula", é um polo negativo, ou seja, é como se fosse uma frase de alguém triste. Será? Bom, neste momento não, mas quem sabe, né? Bom, mas a ideia é vocês entenderem então que a análise de sentimentos ela vai fazer isso. Vai pegar esses indicadores aí das carinhas ou de frases e classificar com base em um algoritmo que classifica pra gente. E aí, para finalizar, eu queria trazer para vocês assim, esse é até um dos motivos pelo qual eu não coloco esse tema na prova, é porque é algo que está em desenvolvimento ainda, sabe? Se a gente for olhar para a lexicografia, muita gente utiliza a lexicografia pelo Iramutec como equivalente às representações sociais. Alguns autores dizem que sim, alguns autores dizem que não. Representações sociais lá de Moscovici, na psicologia, é bastante forte, né? Que é quanto aquele grupo pensa alguma coisa. Então, mas será que tem mesmo uma equivalência, assim, de a gente pegar um dicionário lexicográfico, ver a ocorrência de palavras e falar que são representações sociais? Não sei, não trabalho com essa perspectiva. Você vai encontrar literatura gente que fala que sim, gente que fala que não, e gente que só faz e não fala nada, então, assim, só para vocês pensarem aí, tá bom? E o outro é análise de sentimentos. Se a gente for pensar uma dificuldade dessa análise, né, é que, assim, vejam, aqueles dicionários lá que o professor Benevuto, ele fez a análise, lá pra gente, pelo iFeel, né, vários deles acertaram, era positivo, uma frase feliz, contente, etc. Né? Mas um não, deu negativo. Então, a dificuldade da análise de sentimentos é a gente saber o quanto que os dicionários e os algoritmos são realmente válidos frente ao processo que eles classificam, tá bom? Então, assim, veja que são análises interessantes, mas ainda temos que desenvolver como teorização psicológica para a lexicografia. O que será que com a ocorrência de palavras equivale, assim, né, no sentido psicológico? Será que são as representações mesmo? Na análise de sentimentos o quanto que esses algoritmos são assim, refinados para conseguir fazer essa classificação mesmo, e o quanto que os dicionários que eles utilizam lá em diferentes línguas realmente se adequam aos usos contextuais e culturais da linguagem, tá bom? Então, assim, só para ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque eu, pelo menos, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, nossa, resolvemos todos os nossos problemas de análise qualitativa, agora temos, assim, uma decisão final sobre isso, e não. Temos ali, nessas análises textuais, limitações, temos que avançar bastante na psicologia, porque ela que vai dar o aporte sobre as nossas condições de fazer análise, que representam, de fato, aquilo que o texto gostaria de expor, né? Assim, o que o locutor gostaria de expor por meio do texto ali. Se é algo positivo, negativo, se é aquela estrutura mesmo ali que o Iramutec nos dá é válida e por aí vai, tá bom? Temos aqui as referências. O primeiro aí, do Benevuto, né, sobre o iFeel. Não sobre o iFeel, mas sobre os métodos de análise de sentimentos. Ele usou no Twitter. E depois o da Camargo, que é falando sobre... Do Camargo, na verdade, né? O Camargo aí, que é do Brígido, falando sobre o uso do Iramutec. E quem quiser brincar na plataforma iFeel, está aí. E quem quiser baixar o Iramutec, é só digitar no Google Iramutec que você vai encontrar. Então, por isso que eu nem coloquei, que é bem tranquilo de encontrar. E aí temos, então, nosso exercício dessa aula. O que é análise lexicográfica? Está lá no nosso primeiro slide. Para que serve? Também está lá. O que é análise de sentimentos? Está lá nos nossos slides iniciais. E para que serve a análise de sentimentos? Também está lá. E quais as dificuldades conceituais e operacionais, né, de aplicar análise lexicográfica e análise de sentimentos? Essas duas questões aí também estão nos nossos slides e eu acabei de comentar aqui com vocês, então acho que vai ser bem tranquilo a gente refletir sobre isso e pensar sobre as possibilidades de análise qualitativa na psicologia e quem sabe fora dela, né, vai que vamos empreender aí tentativas multidisciplinares, interdisciplinares, o que será que dá para a gente gerar e analisar por meio dessas análises, né? Seja aí
empresas, ONGs, enfim, qualquer que seja o contexto profissional ou científico que vocês vão se dirigir aí ao longo da atuação, tá joia? Por hoje é isso, fiquem tranquilos, se tiverem com... Opa, esse slide aqui veio errado, gente. Na verdade, para aqui. Fiquem tranquilos, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, tenta dar uma olhada, tenta ver tutoriais aí com vídeos complementares que também tragam sobre isso. E, em última instância, como não é um tema de prova, assim, o que eu gostaria é só que vocês entendessem que existe, para que serve. Quem sabe vocês vão ir para um mestrado, um TCC, não sei, que use dessas análises, né? Aí sim vocês vão poder aprofundar e conseguir ter um domínio melhor sobre cada uma delas. Então é isso, um grande abraço a todos, bons estudos e até mais.